amigos e amigas, olá, pessoal. Estamos aqui no último programa dessa série associada aí ao livro do Milton Santos, o Por uma Geografia Nova. Vamos hoje fazer a leitura dos dois últimos capítulos, a última parte, do último é o último do último passo. E nesse sentido, então, mais para o final desse nosso programa, vamos aqui fazer algumas considerações mais gerais sobre a obra e sobre suas consequências. De qualquer maneira, eu gostaria aqui de informar para quem não viu os programas anteriores, né, todos eles estão disponíveis aí no meu canal do YouTube, vocês poderão acompanhar, ver na ordem que quiserem e tal. E assim, a diferença é que esses últimos dois programas, o de quarta-feira passada e o de hoje, sexta-feira, eles estão gravados, não são ao vivo, né? Porque um conjunto de outros compromissos, eles acabaram se superpondo, e eram compromissos que já tinham sido assumidos há muito tempo, então não tinha muito como resolver isso. E então o que fica é que aqueles que quiserem participar, voltamos a dizer da importância disso, que quiserem participar dessa discussão, desse debate, tecer comentários, falar, perguntar, criticar a obra ou a minha fala, ou seja lá o que for que queira, os comentários do YouTube estão disponíveis e certamente vou fazer todo o esforço necessário para responder a todos, para comentar e dar uma devolutiva a todos aqueles que quiserem fazer parte, né, dessa conversa de uma forma mais direta. Aí, acho que antes de a gente ir para os últimos capítulos, vale aqui, mais uma vez, comentar da importância da obra, né? Uma obra que foi publicada em 1978 e que ela surge exatamente no momento em que a ditadura militar brasileira estava dando seus últimos suspiros. E essa questão havia de se conseguir ou de se definir um caminho político para tudo isso, que envolvia identificar o que fazer, então, com os torturadores, o que fazer com os assassinos que fizeram parte desse processo todo de dominação da ditadura militar, civil, como se costuma falar, e que, estávamos em discussão aí o processo de anistia e acabamos no que acabamos, quer dizer, deixamos tudo mais ou menos resolvido, perdão para todos os lados, todo mundo feliz da vida, e aí então estão, pelo menos uma parte dos que sobreviveram a isso tudo, né, dentro das tropas e das milícias, e seja lá o que for que aconteça, um deles vira presidente da República, outros estão aí comandando esse processo. Então, é um texto que surge num momento crucial e que, de uma maneira ou de outra, o Brasil, nós, os brasileiros, não conseguimos dar uma solução um pouco mais consolidada a esse processo. O que aconteceu com a Argentina, o que deve agora acontecer com o Chile, com as mudanças, né, na Constituição, e o que deve acontecer, o que já aconteceu no Uruguai, e assim por diante. Então, vivemos momentos bastante difíceis e ainda continuamos pagando o preço da nossa liberalidade, né, em relação a esse tipo de comportamento dentro do Brasil. Temos aí o retorno de racistas confessos, de homófobos confessos e assim por diante. E, mais do que isso, assassinos confessos. Né? Então, estamos realmente retomando, do ponto de vista do fim dos anos 70, uma leitura e as suas dificuldades. Não é? Tudo isso que
carregou e que carrega, do ponto de vista ideológico, a construção do conhecimento científico, e justamente no momento em que nós, os geógrafos, estávamos extremamente preocupados em colocar, pelo menos uma parte dos geógrafos, claro, não todos, mas uma parte dos geógrafos estávamos profundamente preocupados em colocar a geografia a serviço da classe trabalhadora, a serviço da superação das contradições mais típicas e fundamentais da sociedade capitalista. E, nesse sentido, então, o grande compromisso, né, que, de alguma maneira, diferentes correntes do pensamento, algumas mais ligadas ao funcionalismo, outras ao estruturalismo, outras ao pensamento, ao materialismo histórico e coisas desse tipo, essas diferentes correntes vão fazer as suas apostas dentro desse contexto. E é nesse contexto que surge o livro de Milton, e é nesse contexto, e é desse contexto que nós precisamos, então, tirar as lições do que a gente talvez possa imaginar daqui para frente, não é? Então, esse é o sentido de tudo isso, e acho que vale a pena cada um de nós retomarmos esse livro, ler com atenção e ver, né, o que é que rola e que, de alguma maneira, e que elementos, de alguma maneira, foram fundamentais para se desdobrar numa geografia hoje mais comprometida com determinados tipos de ativismos do que propriamente com um projeto de sociedade, um entendimento da sociedade brasileira como um todo. Então, tudo isso são questões importantes, são desdobramentos importantes que devem ser levados em consideração. Bem, vamos lá, então, vamos ver os slides de hoje e ver, então, retomar, né, o texto para que a gente possa, compartilhar aí o que foi dito pelo autor e como ele disse, como ele identificou os dilemas, que propostas ele fez, que geografia ele está propondo. Afinal, vale sempre voltar ao título, porque o título é aquilo que diz ao leitor qual é a intenção mais importante do autor. E, bom, o título de Milton é uma espécie de proposição, um chamado a uma proposição. Então, vem aqui para defender uma geografia nova. E essa defesa da geografia nova agora está nos seus últimos 2 capítulos. Vamos lá. Muito bem, minha gente. Então, a noção de tempo nos estudos geográficos. Esse é o penúltimo capítulo desse livro, e onde essa questão do tempo, esta relação entre tempo e espaço, ela vai ser colocada em evidência. E o texto se inicia justamente assim: o fato é que, se a consideração da noção de tempo nos estudos geográficos não é coisa nova, tanto a geografia histórica quanto a geografia retrospectiva, que é, sobretudo, um terreno de eleição dos historiadores, não foram além da apresentação de problemas, sem lhes fornecer uma solução aceitável. Por outro lado, como já acentuamos em outra obra, que, bom, foi cortada, mas não é uma informação relevante para nós, a concepção de um espaço relativo, tão apregoada nos anos 50 e 60, em oposição à noção de espaço-continente, container, supõe, em primeiro lugar, que se abandone a ideia de um espaço tridimensional, herdeiro da filosofia de Newton, e que se passe a trabalhar com a ideia de um espaço quadridimensional, tarefa possível desde que Einstein introduziu um novo pensamento na física e na filosofia. O que Milton está nos colocando, em primeiro lugar, é que, bom, a ideia de que exista uma reflexão sobre, de alguma forma, a dimensão temporal nos discursos geográficos está mais associada aos historiadores do que aos geógrafos propriamente ditos, e que não acrescentou, segundo ele, muito sobre o assunto. Por outro lado, há aqui uma outra leitura possível, e essa leitura nos obrigaria a superar a ideia de espaço tridimensional, que vem desde muito, né? Mas que
vai ser utilizada por Newton, e, bom, a física chamada física clássica, e vai ser redefinida por Einstein quando ele imagina a existência de um espaço quadridimensional, tetradimensional. E aí que é, na verdade, a existência de um espaço, a gente já chegou até a comentar aqui, a ideia de um espaço que tenha uma profundidade, uma altura, uma largura e um tempo. Então, na verdade, a grande questão é que esse espaço, então, estaria em movimento, porque a ideia de tempo está diretamente associada à marcação dos processos de transformação, à velocidade da transformação, às questões que estão associadas a isso. Então, esse espaço rígido, como um receptáculo, não é? Fechado, como uma caixa, não é? Fechada, onde as coisas poderiam caber dentro e tal, ele deve ser redefinido do ponto de vista de que ele mesmo, este receptáculo, ele possui um processo de mudança, de transformação e tudo mais. Muito bem. Quanto ao espaço quadridimensional, seria imperioso definir inicialmente essas 4 dimensões do espaço humano, a começar pela dimensão estritamente temporal, que se impõe também considerar os elementos formadores do espaço, assim como as categorias analíticas ou de método, isto é, as categorias epistemológicas. Bom, é uma proposição, vamos ver como isso se desdobra. Tudo que existe articula o presente e o passado, pelo fato de sua própria existência. Por essa razão, articula igualmente o presente e o futuro. Bom, aqui eu acho que o texto foi escrito de uma forma demasiadamente apressada e refletida, porque, de fato, nós poderíamos imaginar que a existência do presente, ela, sintetiza, de alguma maneira, um conjunto de acontecimentos esses que estão associados ao que já existe. Então, essa noção de passado e de presente são noções cuja articulação é relativamente simples de dizer. Mas nós não podemos dizer que essa articulação ela é feita da mesma maneira em relação ao futuro. Se assim fosse, nós poderíamos prever o futuro. E isso não é uma coisa que esteja ainda à nossa disposição, salvo, evidentemente, em algum ato mais de magia do que qualquer outra coisa. Então, dizer que há uma articulação entre o presente e o passado tem um sentido lógico, mesmo com todas as dificuldades que a gente já vai comentar sobre isso, mas dizer que isso se faz exatamente da mesma maneira, da mesma forma em relação ao presente e ao futuro, é uma frase, apressada. Falta refletir um pouco mais sobre isso, não é? Não é possível que se entenda as coisas nesses termos. Deste modo, um enfoque espacial isolado ou um enfoque temporal isolado são ambos insuficientes. Isso é fato. Isso, sem dúvida nenhuma, é fato, porque o fenômeno propriamente dito, que não é nem o espaço nem o tempo, ele é movimento, não é? Então, se eu tirar dele o movimento e a sua forma, eu retiro dele a sua existência. Então, não tem menor sentido discutir os fenômenos sem levar em consideração a espaço-temporalidade que ele cria, na qual, segundo aqui o que estamos lendo, na qual ele existe, não é? Quer dizer, mais ou menos, em alguns momentos parece que ele cria, em outros momentos parece que ele existe, que ele está dentro. Bom, tem um pouco de confusão aí na construção do conceito. De qualquer forma, para compreender uma qualquer situação, necessitamos de um enfoque espaço-temporal. A lógica do tempo reúne os dois aspectos da existência da matéria, isto é, tempo e espaço. Não é a lógica do tempo que reúne isso. Nós precisamos ter claro isso, né? Assim, precisamos chegar ao mundo da materialidade. O que reúne espaço e tempo não é o espaço e o tempo, nem o espaço. É o existir da coisa, o existir do fenômeno, o existir da materialidade, o existir de nós mesmos.
o nosso existir, o existir das rochas, o existir do mundo, o existir do universo, o existir da natureza, ele é o existir do movimento. E este movimento, esta transformação, essa dinâmica, cria nas suas diferentes velocidades, diferentes temporalidades, a temporalidade de cada um dos elementos que se queira fazer um recorte. E, de alguma maneira, reconstrói ou constrói e vai reconstruindo sucessivamente, sem parar, onde cada construção é, na verdade, a condição do existir, não é? da sua própria superação, uma outra forma. Então, as coisas produzem espaço-tempo, a sua própria espaço-temporalidade. O espaço não cria tempo, nem o tempo cria espaço. Isso é muito complicado, porque, de alguma maneira, eu dou ao espaço e ao tempo uma existência para além da existência das coisas. E voltamos, então, ao problema. Voltamos ao problema kantiano, ou, como nós vimos logo nos primeiros programas, a esse impasse aristotélico-kantiano que a geografia se mete há séculos, não é? Muito bem. Mas a noção de espaço-tempo como categoria de análise geográfica foi objeto de inúmeras confusões. Sem dúvida, inúmeras confusões. Inclusive, nesse mesmo texto, a quantidade de confusões é bem grande. E, dessa maneira, não pôde contribuir para que a análise espacial pudesse avançar. Desse modo, a análise da produção do espaço não poderá ser feita sem que duas premissas essenciais sejam estabelecidas. O tempo não é um conceito absoluto. Difícil dizer o que é que isso significa. Talvez pudéssemos dizer, sem tanta pressa, que o conceito de tempo que nós temos, o conceito de tempo, porque o tempo não é um conceito, né? Mas nós temos um conceito de tempo, essa é a questão. E o nosso conceito de tempo não pode entender o tempo como algo absoluto, algo pré-definido, algo estabelecido, como o Newton fez, né? Quer dizer, então, acho que isso faz sentido. Agora, o conceito absoluto não tem sentido do ponto de vista da formulação. A frase foi escrita de forma demasiadamente apressada e mal refletida, não é? Ele não é o resultado da percepção individual. Não, assim, nós podemos perceber diferentes tempos, né, nas diferentes coisas. O processo de transformação de uma rocha demora milhões de anos. O processo de transformação do nosso corpo, algumas dezenas de anos. E o processo de transformação de uma mosca, alguns dias. E assim sucessivamente. O movimento de um átomo é o movimento de um átomo. E o movimento do átomo, enquanto tal, é o movimento dos elementos que o compõem, assim sucessivamente. Então, nesse sentido, os diferentes tempos constituem e são a constituição, são o resultado do existir das próprias coisas. Então, somos, desse modo, levados a encontrar uma periodização baseada em parâmetros capazes de serem empirizados e a considerar esses parâmetros não como dados individuais, mas como suas inter-relações. Seguindo essa linha, chamaremos a identificação de sistemas temporais. Isto é uma dificuldade do ponto de vista conceitual brutal. As relações, mas vou explicar melhor já. As relações entre os períodos históricos e a organização espacial também devem ser analisadas. Elas nos revelarão uma sucessão de sistemas espaciais, na qual o valor relativo de cada lugar está sempre mudando no correr da história. Bom, aqui temos um jogo de proposições bastante complexo e que cria muitas dificuldades. A ideia de um sistema temporal envolve, então, algo que o autor está preparando, a gente vai ver daqui a pouco, para nos orientar no sentido de que os diferentes tempos que existem nos diferentes elementos que compõem uma determinada espacialidade, são este jogo entre essas diferenças é que constituiria
o sistema. O grande dilema de tudo isso é que é o recorte que podemos fazer. Porque se eu estou falando da escala global, ou se eu estou falando da escala atômica ou subatômica, cada uma dessas escalas estabelece uma variável, um conjunto de variáveis para o entendimento da temporalidade dos seus elementos. E é nesse sentido, então, que eu acho que a gente poderia, talvez, com mais calma, com mais reflexão, desenvolver melhor esse conjunto de conceitos, não é? A reconstrução dos sucessivos sistemas temporais e dos sistemas espaciais sucessivos é um dado fundamental quando se busca uma explicação para as situações atuais. E isso implica uma identificação exata das periodizações em diferentes níveis ou escalas, assim como o isolamento, com fins metodológicos, dos fatores dinâmicos próprios a cada período e a cada nível ou escala. Do ponto de vista dialético, isto é complicadíssimo, porque, no final das contas, a grande questão é que, do ponto de vista do pensamento dialético, disso que nos legou a filosofia hegeliana, e que depois se tornou uma base fundamental de sustentação do pensamento materialista e tal, a grande questão é que as coisas estão deixando de ser. Essa é a questão. Se eu não penso dessa maneira, eu mato o movimento. Isto é, as coisas não estão num determinado ponto, porque se eu digo que elas estão num determinado ponto, elas deixaram de se movimentar e aí acabei de matar o movimento. Isto Hegel discute, já colocamos sobre isso, justamente quando vai discutir lá os problemas que o Zenon deixou para todos nós. Isso num texto bastante interessante, muito bonito, que está contido no curso de História da Filosofia do Hegel. E ele nos diz, então, isso, que a ideia de que o movimento não existe é a inexistência da possibilidade de olhar o mundo tal qual ele se mostra. Então, as coisas, elas estão em movimento, e isso significa que elas nunca estão exatamente num determinado ponto. Quando eu digo que elas estão num ponto, eu acabei de matar o movimento. Elas estão sempre deixando de estar. Essa é a questão. Toda periodização, de alguma maneira, é um estancamento deste movimento, porque se constitui o fenomênico dentro de uma determinada bolha e tal. Seja, e em que caso for, temos de levar em conta, direto ou indiretamente, o papel da acumulação do capital à escala mundial. Bom, aqui há quase que uma mudança, né, do tema no formato de um exemplo. As suas repercussões nas diversas escalas geográficas, a do país, da região, das sub-regiões, das cidades, dos lugares. Voltamos ao ponto de que o autor quer nos mostrar, então, este jogo de sistemas, o sistema tempo, o sistema espaço e tal. Desse modo, o problema das superposições de tempos, se é que é isso, a superposição não é de coisas, é a superposição de tempos, isso é a mais pura e simplória metafísica, não é? Se apresenta em toda a sua inteireza. Não se mata apenas a uma superposição. Não se trata, aqui acho que houve um problema mesmo de revisão, não se trata apenas de uma superposição no tempo, pois a cada momento os elementos que entram na combinação têm diferentes idades. A ideia de momento, né? Momento é o tempo parado, né? Isso é... A gente precisa tomar muito cuidado com a linguagem. A linguagem nos trai, não é? Assim, é complicado. Eu fico pensando nessas coisas que eu fico falando aqui e o quantas vezes, na verdade, determinados domínios e determinadas coisas acabam traindo a própria construção discursiva, não é? Um texto escrito precisa ser escrito com calma, não é? Não pode ser apressado. Textos apressados não passam de textos apressados. Há também superposição e, ao mesmo tempo, de influências originárias de múltiplos pontos ou múltiplos espaços. É interessante, né?
Todas essas superposições atribuem a cada lugar uma combinação específica. Poderíamos falar de um tempo espacial próprio de cada lugar. Aqui já passamos do ponto, né? Quer dizer, o tempo espacial. Daqui a pouco nós temos o espaço enquanto uma manifestação, talvez, ou a existência de uma totalidade, de uma sociedade total, o perigoso mundo, né, que a própria geografia clássica, de alguma maneira, nos deixou. Um mundo onde o relevo existe sem pessoas e as pessoas existem sem relevo, né? Um mundo onde estas realidades, elas se diferenciam. Então, a ideia não é mais de uma geografia, mas de um espaço social, né? Então, tudo isso é uma complicação, minha gente, né? Tudo isso criou muitas dificuldades para todos nós de entendimento e de desenvolvimento do próprio discurso geográfico. Porque, de alguma maneira, é um discurso muito sedutor. Isso, sem dúvida, mas ele carrega consigo a fragilidade, uma fragilidade importante do ponto de vista conceitual, né? A ideia de um tempo espacial ou de um espaço temporal, alguma coisa parecida com isso, né, enquanto coisa, né? Se eu digo, existe uma dimensão temporo-espacial de uma coisa, acho que isto, do ponto de vista da língua portuguesa, é tranquilo. Existe uma dimensão espaço-temporal para as coisas, isso também. Mas uma coisa chamada tempo espacial é, complicado. Aí vem a ideia de lugar. O lugar é, pois, o resultado de ações multilaterais que se realizam em tempos desiguais sobre cada um e em todos os pontos da superfície terrestre. Eis um nó. Aqui nós chegamos ao ponto da geometria mais clássica, né? Aquela ideia de que o ponto não tem área, né? O ponto é uma abstração. Então, a ideia de cada ponto do planeta Terra, eu posso até dizer que aqui está se identificando um planeta, específico. Mas a ideia de ponto ela não nos permite nenhum tipo de observação. O ponto é uma abstração. E, do ponto de vista geométrico, isto é, tendo a geometria como referência, não faz nenhum sentido imaginarmos que exista um fenomênico, uma dimensão fenomênica no ponto para além do próprio ponto, porque ele não tem área, ele não tem tamanho. Por isso mesmo é possível a gente dizer que uma linha é a junção de infinitos pontos, porque ela é uma abstração, não tem muito por onde. Esse é a ausência do cuidado, né? Daí porque o fundamento de uma teoria que deseja explicar as localizações específicas deve levar em conta as ações do presente e do passado, locais e extralocais. A frase seguinte, isto é, a consequência daquilo que foi afirmado antes, ao que me parece, não tem muito a ver com o que estava antes, e assim este parágrafo todo vai indo com uma das categorias mais clássicas da geografia, mais clássicas, que é a ideia de lugar e de localização, de topos. É uma das categorias mais clássicas da geografia e que só é tratado num parágrafo, praticamente, e que termina dizendo assim: cada lugar é a cada momento um sistema espacial. Seja qual for a idade dos seus elementos e a ordem que se instalaram, sendo total, o espaço é também pontual. Isto é, cada lugar é qualquer coisa. Não importa qual é a escala, cada lugar é qualquer coisa. Não importa qual a identidade que eu possa dar. E assim vai. Muito bem, terminado toda essa parte, vem a ideia, então, de a geografia e o futuro do homem. Algo que está muito colocado no plano das intenções do autor.
bastante interessante, porque, bom, é uma reivindicação de justiça, é uma reivindicação de uma nova estética, de uma nova sociedade, de uma sociedade que supere as mazelas que, bom, que elas demonstravam naquela época e que, ao que parece, estamos muito distantes de superar de fato, né, estruturalmente, né? Então, uma ciência digna desse nome deve preocupar-se com o futuro. Ok. Uma ciência do homem deve cuidar do futuro não como um mero exercício acadêmico, mas para dominá-lo. Complicado. De alguma maneira, isso nos faz voltar ao dilema da física social do Augusto Comte. A necessidade de construir uma ciência do ponto de vista da reflexão da sociedade que seja capaz de produzir leis e, portanto, da previsibilidade. Talvez a melhor possibilidade seria dizer que nós temos a possibilidade de fazer uma ciência, refletir sobre a sociedade e etc., e sobre todas as outras coisas, que nada é tão exato como as ciências exatas e o discurso desse tipo pode querer nos convencer, mas que, de qualquer maneira, a nossa grande perspectiva em relação à sociedade é criar projetos, é criar expectativas, é tentar convencer as pessoas, mesmo sabendo que, de alguma maneira, nenhum projeto, nenhum planejamento, nenhuma ideia mais geral do que será o futuro, ela vai se realizar na sua plenitude. Então, a ideia de ter o controle sobre o futuro é algo, bom, complicadíssimo, né? E simplório, né? Para o projeto como um todo. Ela deve tentar dominar o futuro para o homem, isto é, para todos os homens, não só para o pequeno número deles. A ideia, então, de futuro deve estar carregada com algum tipo de juízo de valor, né? Porque, vamos continuar lendo, se o homem não for também um projeto, retorna o homem animal que ele era quando, para assegurar a reprodução da sua própria existência, não comandava as forças naturais. Bom, se é que comandamos. Agora que a natureza modificada pelo trabalho humano é cada vez menos a natureza amiga e cada vez mais a natureza hostil, bom, difícil dizermos, nessa altura da nossa reflexão, que as sociedades indígenas ou as sociedades do passado, ou seja lá como a gente queira dizer, sociedades que já existiram, as sociedades do Paleolítico, as sociedades, não sei, que elas tinham uma natureza mais hostil do que a de hoje, ou que a de hoje é mais hostil do que daquela época. O que nós podemos dizer é que, de alguma maneira, sobreviver envolve um esforço, de alguma forma, né? Numa relação que está diretamente associada à própria sociedade em que vivemos, da maneira como vivemos, a maneira como transformamos, então, todos os elementos que estão no nosso entorno, e até a ideia de entorno, inclusive, tem muitas escalaridades, e que, de alguma forma, vão construindo isso que nós chamamos de ambiente. Dizer que a nossa sociedade, que a natureza hoje ela é mais hostil do que ela era antes, de alguma maneira, bom, não sei se bate com a ideia de que hoje nós temos um comando maior das forças naturais do que tínhamos antes. Se hoje nós temos, como diz o parágrafo anterior, um maior controle das forças naturais do que tínhamos antes, a natureza de hoje não pode ser mais hostil do que ela era antes. Bom, aqui, essas coisas, elas devem ser levadas em consideração porque elas vão sendo construídas na forma de frases que, em si, elas, deslocadas do contexto, elas parecem ter muito sentido, mas, no contexto do livro, no seu andamento, enquanto um projeto de ciência, elas demonstram as dificuldades que tínhamos nos anos 70. Todos nós tínhamos. Né? De alguma maneira, este texto não é, vamos dizer assim,
uma exceção para dentro daquilo que nos parece tínhamos mais o desejo do que a capacidade. Sabíamos muito mais do que não queríamos do que propriamente propor algo que tivéssemos maturidade suficiente para propor. Então, de alguma maneira, todos nós estávamos envolvidos dentro de um processo que era o processo da luta da época, e que se desdobrou como se desdobrou. A sociedade se transforma em espaço através da sua redistribuição sobre as formas geográficas. Não sabemos o que isso significa. E isto ela o faz em benefício de alguns e em detrimento da maioria. Ela também o faz para separar os homens entre si, atribuindo-lhes um pedaço do espaço segundo um valor comercial. Pedaço do espaço? Se o espaço é o processo e tal, eu posso ter um pedaço do espaço? Bom, acho que a questão ela vai indo. Isto explica por que a ciência espacial que desejamos não é a geografia oficial. E a geografia viúva do espaço não é a ciência espacial que deveria ser. A geografia, tal como ela é hoje, ajuda a desenvolver e a manter um saber ideológico, enquanto as demais disciplinas espaciais fornecem os instrumentos. Então, não é só a geografia, existem outras disciplinas espaciais? Qual seria exatamente a diferença entre o espaço da geografia e o espaço das outras disciplinas? No caso da sociologia, por exemplo, no caso da antropologia, por exemplo, seria a geografia mais social do que essas outras disciplinas? Menos? Como seria? Que diferença teria? Bom, está bastante claro a dificuldade, eu acho que está claro, né, para todos nós, as dificuldades que estão colocadas nesse conjunto de proposições. Né? Muito bem. Vou ler aqui integralmente antes de terminar. Este é o último parágrafo do livro. A necessidade maior é a de desmistificar o espaço. Se desejamos juntar as características próprias do espaço e da formação social correspondente em uma teoria saída da realidade. Trata-se de encarar o espaço como ele é, uma estrutura social, como as outras estruturas sociais, dotadas de autonomia no interior do todo e participando com as outras de um desenvolvimento interdependente, combinado e desigual. Isso, a grande questão é que, de uma maneira ou de outra, o parágrafo como um todo não nos ajuda a entender qual a diferença entre a geografia e as demais ciências que trabalham com o espaço. Mas a importância que desejamos ver reconhecida ao espaço na evolução das sociedades não nos deve deixar levar a uma autonomia do conceito, a separação e independência do seu estudo no interior da ciência e da sociedade. Senão, o risco é grande de tomar a aparência pela essência, de privilegiar a paisagem em detrimento da estrutura global que a anima. Quer dizer, de cair no perigo que Marx clamava em seu discurso sobre a natureza, em seu primeiro livro, em 1841, o de confundir com a própria realidade as suas aparições pecaminosas. Os geógrafos, ao lado de outros cientistas sociais, devem se preparar para colocar os fundamentos de um espaço verdadeiramente humano. Um espaço que una os homens por e para seu trabalho, mas não para, em seguida, os separar entre classes, entre exploradores e entre explorados. Um espaço matéria inerte trabalhado pelo homem, mas não para se voltar contra ele. Um espaço natureza social aberta à contemplação direta dos seres humanos e não um artifício. Um espaço instrumento de reprodução da vida e não uma mercadoria trabalhada por uma outra mercadoria, o homem artificializado. É uma proposição, algo, diria, enquanto uma intenção de uma época, não é? Um discurso, um chamamento à responsabilidade política, à necessidade da superação da sociedade tal qual ela se apresentava para a gente, e carregando dentro dessa frase as dificuldades que o livro como um todo carrega. Os geógrafos, ao lado de outros cientistas sociais, devem se preparar para colocar os fundamentos de um espaço verdadeiramente humano. Ok, então,
qual é a diferença? Qual é a diferença entre os geógrafos e os demais cientistas sociais? Que conceitos, efetivamente, torna o espaço geográfico algo diferente do espaço antropológico, do espaço sociológico, ou qualquer coisa que o valha. Que diferença faz entre esses espaços todos e o da física, da química, da biologia, da matemática, da geometria, do isso, do aquilo, não é? E tudo isso vai nos colocar efetivamente essa ideia. Entre exploradores e exploradores, um espaço matéria inerte trabalhado pelo homem. Um espaço matéria inerte. Existe matéria inerte? Então, tudo isso são dificuldades. E essas dificuldades, elas estão colocadas e encerram, não é, o texto de Milton de uma forma extremamente interessante do ponto de vista da sua intencionalidade, da sua busca de uma sociedade mais justa, de uma sociedade que supere as suas dificuldades, que supere os seus processos de exclusão, de violência e tudo mais, mas, de alguma maneira, expressa também as dificuldades, as fragilidades de uma época, a ausência de uma reflexão e um texto, em muitos momentos, muito apressado, onde os conceitos não foram suficientemente trabalhados, não foram pensados com cuidado. Então, eles acabam, se atropelando, acabam se superpondo, acabam se repetindo de maneiras muito diferentes. Em alguns momentos, a expressão espaço aparece solitária, em outros momentos, o espaço é o espaço geográfico, em outros momentos, existem diferentes disciplinas que trabalham com o espaço social, mas não se diz exatamente a diferença que existe entre elas. Em algum momento, de alguma forma, questões fundamentais como a ideia de localização, de lugar, esta relação entre forma e lugar, o reconhecimento dos lugares pela via da forma, o problema do paisagístico, né, enquanto uma dimensão da aparência, né, que se coloca para os sujeitos, tudo isso ainda não estava sobre a mesa de discussão, ainda se mantinha como algo que se colocaria mais adiante. Todas as discussões dessa época, algumas delas, inclusive, rejeitando as discussões acumuladas dentro da geomorfologia, ou outras e tantas, como da climatologia e tal, como se elas tivessem de ser renegadas enquanto uma discussão da geografia. Tudo isso fez parte de uma época importante para a geografia brasileira e que, nos seus questionamentos, nas suas superposições, nos seus desdobramentos, vão criando um conjunto de outros discursos igualmente complicados, igualmente carregados de dificuldades. Outros menos, outros mais, mas estamos aí discutindo algo como geografia cultural e não a dimensão geográfica da cultura. E assim por diante. Estamos querendo saber os problemas que estão relacionados com a questão da raça, por exemplo, e sem discutir o fato de que qual é efetivamente o elemento que me permitiria dizer que a raça existe. E se ela existe somente dentro da ideologia das classes dominantes, de determinadas elites, e se reproduz a partir dessas elites, inclusive no interior da própria população, por que a gente deve, então, ao invés de combatê-la, a gente deve reproduzi-la? O problema da mulher, as questões femininas, o problema da sexualidade, a transformação da ideia de sexualidade numa discussão sobre gênero, isso tudo são questões que devem ser colocadas. A ideia de uma epistemologia do Sul, a ideia de decolonização, tudo isso se desdobra dessa fragilidade conceitual que precisa ser colocada em evidência e precisamos, então, discutir. Claro, não é uma responsabilidade nem de Milton, nem de Rui, nem nossa, na época ainda no movimento estudantil, e nem de outros geógrafos. Não é uma questão, não estamos aqui com uma questão religiosa, nem da culpa, nem do pecado, nem de qualquer coisa parecida com isso,
mas o entendimento do processo, que nos leva, de alguma maneira, a construir um discurso aparentemente de senso comum, que as pessoas vão repetindo, e vão repetindo, e vão repetindo. Daqui a pouco, ontem, estávamos discutindo uma questão que, bom, as pessoas parecem, a partir de Boaventura, por exemplo, propondo que os templos, os monumentos e etc., que foram construídos pelas elites do século XVIII, XIX, XX, e que serão ainda construídos pelas elites do século XXI, devem todos serem o quê? Destruídos, porque eles representam uma relação de dominação, e isto significa que nós temos de rejeitar mesmo a nossa história, rejeitar o fato de que somos o que somos, e, portanto, não precisamos nos reconhecer como dentro dos nossos limites, das nossas mazelas, das nossas dificuldades, da nossa humanidade, simplesmente da nossa humanidade. Então, tudo isso nos obriga a retomar os nossos estudos, nos obriga às dificuldades que são fundamentais a esta reflexão que tem de ser feita com calma, com tranquilidade, com lendo e relendo os nossos clássicos. Os clássicos da filosofia, não é possível citar tanto Hegel sem citar o Hegel, citando comentadores do Hegel. Nós não podemos continuar fazendo isso. Isso nos leva a uma reflexão frágil. Da mesma maneira como não podemos ficar citando Marx pelos comentadores do Marx ou pelos marxistas. Cada um cada um falou o que quis dizer. E devemos, então, entender isso, não é? Para que a gente possa dialogar, então, com aquilo que está produzido, com a cultura que a gente dispõe. E é nesse sentido, então, que fizemos toda essa leitura, né? No sentido de realçar a importância de um texto, não só por aquilo que ele nos seduziu, que ele nos colocou como uma questão de fundamental importância, que era a ideia de movimento para dentro da geografia, como dos dilemas que ele nos legou também em função do fato de que ainda não tínhamos isso tudo refletido com mais propriedade. Bem, queridos, queridas, esse foi o nosso esforço aqui numa leitura bastante longa e bastante, às vezes até bastante pesada, de um texto importantíssimo e que, novamente, convido a todos para ler tudo novamente. Tá? Acho que vale a pena. Espero que esses programas tenham colaborado, de alguma maneira, na reflexão da nossa geografia e que possam permitir, de alguma maneira, também que a gente continue, né, esse debate e possa produzir, então, outras leituras, outras possibilidades, outros projetos e outras coisas um pouco mais sistematizadas, com um pouco mais de sustentação, de base do ponto de vista teórico, metodológico e etc. Um abraço, então, até o próximo projeto. A gente aí vai informando todos do que vai acontecer e como vai acontecer, ok? Até mais. Muito obrigado por tudo, pela participação, por estarem conosco até agora e sigamos em frente. Um abração.